glória, todo louvor ao Deus bendito, Rei e Salvador. Amém, queridos? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, sejam bem-vindos à Igreja do Calvário, você também que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe muito a sua vida e fale ao seu coração de maneira muito especial nesta noite. Hoje é um dia diferente para a igreja, porque hoje é dia de assembleia, nós estamos em assembleia. E embora tenha acontecido bem no meio de um feriado prolongado, tivemos um velório também nesse final de semana, mas mesmo assim nós já temos a confirmação de que temos o quórum mínimo para a realização da assembleia. Então,
tudo continua acontecendo normalmente. Quero apenas informar aos irmãos que a votação se encerrará daqui 10 minutinhos. Então, se alguém, algum membro da igreja entrou, se esqueceu talvez de votar, temos esses últimos momentos, às 19h15, nós encerraremos a votação, então teremos a apuração para o momento final do culto, trazemos aqui o resultado para a igreja, ok? Pedimos aos irmãos que continuem orando, para que de fato a vontade de Deus se manifeste, né, através dessa escolha de oficiais. Quero orar com vocês, pela Assembleia, e aí então nós vamos passar para esse tempo devocional do culto, a palavra, e Deus falando ao nosso coração também. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia abençoado e especial que o Senhor nos dá, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela chuva abençoada que o Senhor derrama sobre a terra. Te agradecemos pela vida, pela saúde, pela família. Te louvamos, ó Pai, pela maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação em Jesus Cristo. E é, ó Pai, reunidos, ó Deus, em fé, diante da Tua presença, é que nós nos prostramos agora, Deus, através deste culto, dedicando ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus vivo, verdadeiro e eterno. Que o Senhor aceite, ó Pai, todos os momentos deste culto na Tua presença, que o Senhor venha falar, Pai, ao coração da Tua igreja, que o Senhor venha vivificar o nosso coração. E, Pai, também nós pedimos a Tua direção sobre a Assembleia que está acontecendo, ó Pai, para que o resultado dela, ó Deus, expresse a Tua vontade com clareza no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo. E que a Tua paz possa confirmar isso entre nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará também em nós. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar você a ficar em pé neste momento e abrir a palavra do Senhor comigo, do texto que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus está no final do seu tempo aqui na terra, Ele já se entregou em sacrifício na cruz, Ele já ressuscitou e Ele já passou aquele período de 40 dias com os seus discípulos aqui na terra e agora, no momento final da sua despedida, quando Ele está prestes a ascender, a ir para o céu novamente, Ele diz algumas palavras para os seus discípulos e o versículo 8 se encontra dentro desse discurso e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo de Deus foi derramado, e a presença dele faz toda a diferença em nossas vidas. A presença do Espírito Santo é capaz de transformar o pior dos pecadores em um cristão genuíno que faz a diferença. É capaz de transformar alguém como Pedro, que não tinha grandes condições de falar em público, de ser um grande orador ou um grande pregador, mas através do poder do Espírito, logo em seguida, ele se levanta para pregar do poder do Espírito Santo. Homens, mulheres, aqui na igreja primitiva, são capacitados a vencer a perseguição para testemunhar com ousadia da palavra do Senhor. O Espírito Santo é aquele que torna vidas comuns em vidas cheias da presença de Deus, vidas sobrenaturais, porque Deus faz a diferença em nós. O Espírito Santo é aquele que quando sopra o seu sopro, como nós cantamos, ele muda todas as coisas, ele transforma todas as situações. Não importa se a situação é de deserto, não importa se a situação é de impossibilidade, mas quando o Espírito Santo está presente, coisas maravilhosas acontecem, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Deus verdadeiro entre nós. E nós vamos então começar este culto louvando ao Senhor e através dessas músicas pedindo a Deus que venha mesmo com o seu poder, venha mesmo com o seu Espírito, derrame-se entre nós mais uma vez, enche os nossos corações com a sua presença.
E essa primeira canção diz exatamente isso, que eu quero ver a glória do Senhor manifesta aqui no nosso meio, na minha vida, na minha família. Eu quero ver o poder de Deus agindo, porque Ele muda todas as coisas. Vamos então cantar com alegria, pedindo a presença do Senhor no nosso meio. O Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus, que experimentou a salvação que Ele oferece. E o Espírito Santo, Ele está em nós e Ele cuida de nós. Ele age em nós, Ele transforma as nossas vidas. Ele cuida de nós como alguém que cuida de um jardim com muito cuidado. Como aquele que rega, como aquele que tira aquilo que não presta. Aquele que poda, aquele que tira os espinhos, as ervas daninhas, que faz a limpeza do terreno. Esse é o Espírito Santo, aquele que opera a santificação em nossas vidas, aquele que faz florescer, aquele que faz frutificar, aquele que traz vida. E é isso que nós vamos pedir ao Senhor nesta noite. Senhor, eu quero ser como esse jardim que é cuidado pelo Senhor, esse jardim que é regado pelo Senhor, que é tratado pelo Senhor, para que na minha vida flua a tua vida e os teus frutos permaneçam em mim. Vamos pedir isso ao Senhor.
Amém. Se o seu coração tem esse anseio pela presença de Deus, se o seu coração tem essa sede pelas águas vivas que o Senhor é, então eu convido você a cantar essa próxima canção, dizendo isso ao Senhor. Meu Deus, o meu coração tem anseio por Ti. Eu desejo ver o Senhor se manifestar na minha vida. Eu quero ver o Senhor se manifestar na minha família. Eu quero ver o Seu poder agindo na minha igreja, na minha cidade. Deus, o meu coração tem anseio. E eu quero ver a Tua forte mão, o Teu poder se manifestando, o Teu Espírito Santo agindo como só Ele pode fazer. Essa é uma canção daqueles que estão sedentos, sede de justiça, sede por mais de Deus. Se você é um desses, então cante com toda a convicção do seu coração, que seja um clamor da nossa igreja neste momento. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprido na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o Teu povo que clama, que anseia por ver o Teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprido na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o Teu povo que clama, que anseia por ver o Teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, faz chover,
nós vamos clamar por isso nessa hora. Nós vamos clamar por avivamento. Nós vamos clamar pela manifestação da presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Para isso eu convido você a se unir com o seu irmão, com as suas mãos. Vamos fechar aqui os nossos corredores. Vamos nos unir nessa hora de oração. Vamos levantar aqui nesta hora um clamor pela nossa nação. Um clamor para que o Espírito Santo opere com poder, convencendo o pecador do seu pecado, trazendo salvação àquele que está perdido, restauração às famílias, justiça para a sociedade. Levante a sua voz em clamor nesta hora, igreja, porque o Senhor responde a uma igreja que se coloca em oração. O Senhor responde a uma igreja que levanta o clamor sincero. Levante a sua voz em clamor. Se você tem sede e fome pela presença de Deus, clame por Ele. Se você tem sede e fome pela justiça dEle, clame por isso. Ó Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor. Teu povo está aqui reunido, a igreja do Senhor neste lugar. E nós estamos na Tua presença pelo nome de Jesus para clamar, Senhor. E o nosso clamor, ó Deus, é por mais de Ti, ó Deus. Porque nós sabemos que só o Senhor tem poder para transformar, salvar, curar, restaurar. Deus, a nossa esperança não está em homens, mas está em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o único que pode transformar a nossa nação, o único que pode transformar a nossa família, o único que pode salvar aquele que está perdido. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua manifestação em nosso meio. Espírito Santo, age em nós e através de nós. Nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor deseja usar as nossas vidas para isso, Deus. O Senhor deseja usar a própria igreja para fazer a diferença. Uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja santa, uma igreja que diz não ao pecado e que se consagra. Uma igreja que se vê como um exército. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos levante nesta noite como uma igreja cheia do Senhor. Uma igreja viva no Senhor. Uma igreja que opera no poder do Senhor, na autoridade de Jesus. Uma igreja que se deixa ser um instrumento de justiça sobre a terra. Espírito Santo, nos toma por completo e usa as nossas vidas, usa as nossas bocas, usa as nossas mãos, usa as nossas profissões. Usa-nos, Deus. Que esta igreja, Deus, seja uma igreja cheia do Teu Espírito e que opere nos dons do Senhor, no poder do Senhor, na autoridade do Senhor. E que nós vejamos, ó Pai, um avivamento, ó Deus. Avivamento, Senhor, que aconteça nas nossas próprias vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Deus, traz um novo avivamento sobre a nossa igreja. Tempo de consagração, tempo de arrependimento, tempo, ó Deus, de santidade. Limpa a Tua igreja, Espírito Santo. Afasta o poder do mal de nós. E que nós vejamos mais do Senhor, mais do Teu poder. Deus, nós também nos lembramos, neste período em que lembramos dos índios, o dia do índio. Nós lembramos, Senhor, das missões que tem por responsabilidade atuar com esse grupo, os grupos indígenas. Nós clamamos, ó Deus, para que o Teu Espírito sustente também os missionários que estão nesses campos, muitas vezes tão difíceis, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor opere ali também avivamento entre os indígenas, que conheçam o único e verdadeiro Deus, se rendam ao Senhor. Deus, usa-nos para isso, ó Pai. Usa essa igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de crer num Deus que é o Deus que aviva, o Deus que transforma, o Deus que cuida. Nós Te louvamos. Recebe a nosso louvor e a nossa adoração. É o nosso pedido sincero no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, igreja. Você pode se sentar.
Meus irmãos, o Senhor Jesus instituiu e deixou como um legado, como uma herança à sua igreja, 2 sacramentos, que aqui celebramos com profunda alegria. Um deles é o sacramento da Santa Ceia, que nós celebramos todo o primeiro domingo de cada mês, em comunhão, comemos o pão e bebemos o cálice. E o segundo batismo instituído por Jesus é o batismo. O segundo sacramento instituído por Jesus é o batismo de pessoas que se apresentam ao Evangelho, ou mesmo batismo de crianças. Muito mais do que apresentarmos crianças, nós batizamos crianças. E cremos que há bênção de Deus para a vida da família, que apresenta o seu filho para o batismo, e bênção de Deus também para a vida da criança que está sendo batizada. E a Igreja do Calvário tem sido uma igreja abençoada, uma igreja que tem visto crianças nascerem aqui, filhos dos filhos da igreja, e por isso essa noite é uma noite especial para nós também, porque é uma noite especial na família do Guto e da Natália, trazendo o seu filhinho, Henry. Então eu quero convidar o Guto, a Natália, que venham aqui, que tragam o seu precioso presente de Deus, e como sempre fazemos, os familiares, os tios, os avós, os irmãos que vão fazer parte desse momento, poderão vir aqui também, junto com eles, para esse ato de consagração na presença do Senhor. Também eu peço ao pastor Marco que volte aqui. Eu não sei se dos presbíteros, o Ayrton está aí também, né? Pedi para ele vir aqui também, porque alguns presbíteros estão trabalhando na apuração dos votos lá. Tem mais algum presbítero que está aqui no templo? O seu Fran está aqui também, né? Joia. Os presbíteros que estiverem aqui podem chegar. A água está morninha, não vai nem assustar. Podem chegar, gente, fica à vontade, viu? Deus abençoe. Prazer, viu, gente? Queridos, quando uma criança é trazida para o batismo, é o sinal de que algo muito especial de Deus está acontecendo na nossa vida. Que a criança é o símbolo da vida, a criança é um símbolo da vitalidade, do vigor. Criança é o símbolo de que coisas novas de Deus acontecem nas nossas vidas. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi? Será que por alguma razão Jesus já não poderia ter aparecido adulto em algum lugar? Você nunca parou para pensar nisso? Será que por alguma razão ele não poderia aparecer já em algum lugar? Ou a Bíblia descrevendo apenas, sei lá, de repente ele apareceu e começou o seu ministério. Mas como é que a Bíblia descreve Jesus? Uma mulher que ficou grávida, uma criança no ventre que se movimentava, um bebê que nasceu e a esperança nova para o mundo. Bendito seja o Senhor por isso. Guto, Natália, vocês são bem-aventurados, são felizes, que vocês trazem no braço esta herança tão preciosa que o Senhor lhes deu. E é um momento muito especial para a nossa igreja, irmãos, porque há pouco tempo a gente estava aqui com a Natália e com o Henry no ventre ainda, esperando a chegada. E hoje, especialmente, completa 1 ano de vida, de caminhada conjugal dos queridos. Há 1 ano atrás, no sábado à noite, a gente estava aqui. A música Esse Cara Sou Eu. Foi? E foi aquela noite inesquecível, abençoada, gostosa. Bênção de Deus. E agora eles têm o privilégio de trazer o seu filhinho para ser apresentado ao batismo. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Convido a igreja que se coloque em pé. Natália, Guto, é do mais profundo e sincero desejo do coração de vocês consagrar a vida do Henry na presença do Senhor todos os dias da sua vida? Sim, glória a Deus por isso. Meus queridos, vocês prometem que vocês educarão o Henry
na crença das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia, de acordo com o ensino de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e na fé cristã, vocês prometem? Amém. Vocês prometem conduzir o Henry pelas santas veredas da cruz, servindo vocês mesmos de exemplos para ele, de piedade, fazendo todos os esforços para livrá-lo daquilo que pode levá-lo para o mal, para os maus exemplos, ensinando a Bíblia, trazendo a igreja com regularidade, ensinando o Henry a adorar ao Senhor como vocês também um dia aprenderam, estimar o povo de Deus, a igreja de Jesus. Vocês prometem essas coisas? Que bom. Vocês prometem também orar com ele, orar por ele e dar a ele toda a condição para que ele mesmo possa aprender a ler, para que ele leia a palavra e para que ele busque ao Senhor e viva no caminho do Senhor? Sim? Bendito seja Deus por isso. Então, antes que ele fique cansado, vamos orar. Fechem os olhos, meus irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos tremendamente gratos ao Senhor pelo dom da vida, Pai. Vemos o Henry aqui hoje, ó Deus, como um presente maravilhoso do Senhor para esta família e também para esta igreja, Pai. Por ele nós oramos neste momento, Deus, e consagramos a vida desta criança nas mãos do Senhor. Abençoe a vida do Guto e da Natália, Senhor, para que eles possam cumprir, ó Deus, a cada dia as promessas que aqui fizeram, e que esta família seja uma família abençoada e bendita do Senhor, desde agora e para todo sempre. Não apenas eles, Pai, mas os familiares que estão aqui à frente também, que sejam bênção do Senhor na vida deles, e que possam ajudá-los, ó Pai, nessa tarefa tão grandiosa, que é a tarefa de conduzir um filho na presença e no caminho do Senhor. E que esta igreja também reunida aqui nesta noite seja bênção e instrumento do Senhor para ajudar o Guto e a Natália a conduzir o Henry nos caminhos do Senhor. Abençoe grandemente, Senhor, esta família para a honra e para a glória do nome do Senhor. E agora, Henry, herança do Senhor na vida do Guto e da Natália, ovelha de Deus para este rebanho, príncipe de Deus, eu te batizo, Henry, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta criança já é uma grande bênção para todos nós. E a nossa oração, Deus, é para que ele cresça e viva todos os seus dias na presença, na glória, nos caminhos do Senhor. Que ele seja sempre, Pai, um homem segundo o teu coração. Um servo aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneça fiel ao chamado e à vocação do Senhor. Sobre ele e sobre a sua família, nós invocamos esta bênção no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Eu já mostrei a toalha que os pais do batizando ganham? Já mostrei ou não? Não mostrei ainda para a igreja?
Bonita, né? Tem gente que quer batizar de novo agora. Olha que beleza. Igreja Presbiteriana do Calvário, batismo. Esse é o presente que as crianças estão ganhando agora quando são batizadas. Coisa boa, né? E essa é minha, né, irmãos? Porque ninguém é de ferro. Muito bem, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. Já temos cantado sobre isso, falado sobre isso, e vamos compartilhar um pouco nesse texto sobre o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Ok. Diz assim a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Todos ficaram cheios, plenos da presença do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso em que estamos juntos aqui na Tua casa. Teu Espírito Santo já tem falado, Teu Espírito Santo já tem movido, e nós queremos agora, Pai, ouvir atentamente a palavra do Senhor para o nosso coração. Que, ó Deus, não haja nada que venha dividir a nossa atenção, interromper, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Pelo contrário, que seja um tempo em que a palavra do Senhor fale de maneira muito especial ao coração de cada pessoa que aqui está, cada pessoa que nos assiste. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo opere, trabalhe, vivifique, renove o nosso coração. Nós oramos, ó Pai, certos de que o Senhor já está fazendo isso. No nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o texto de hoje não foi escolhido sem propósito. O texto para a nossa reflexão desta noite passa essencialmente por dois aspectos. O primeiro aspecto é a necessidade que nós temos de falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, a sua ação e a operosidade do Espírito Santo na vida da igreja. Eu digo isso porque dificilmente esse espaço, o púlpito, é utilizado para se falar especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos mensagens dos mais variados temas. No entanto, a impressão que nos dá é que, quando se trata do Espírito Santo, parece que é um assunto que acaba ficando meio em segundo plano. Falamos muito a respeito de Deus. Apresentamos muito Deus como Criador. Apresentamos Deus como aquele numa atitude de amor enviou o seu Filho. E aí, consequentemente, nós falamos também do Filho. E falamos do que o Filho fez por nós. E falamos da obra da cruz. E falamos do sofrimento. E falamos do preço pago. E falamos da ressurreição. E devemos falar mesmo. Precisamos falar mesmo. No entanto, nós não podemos deixar de falar sobre o Espírito Santo e a sua ação operosa na vida da igreja e no coração daqueles que creem. Por isso, esse texto de Atos, capítulo 2, é um texto fundamental para a compreensão da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, numa certa linguagem, é nesse texto que o Espírito Santo é enviado, o Espírito Santo é liberado, o Espírito Santo é enviado da parte do Pai, para então estar pessoalmente com a igreja no cumprimento da sua missão. E o livro de Atos é extremamente interessante e importante para essa compreensão, porque eu diria para vocês que os 4 evangelhos têm o seu desfecho no início do livro de Atos. Se nós olharmos para a Bíblia, nos livros, numa possível ordem cronológica de alguns acontecimentos,
Quando termina o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos começa contando tudo de novo a respeito de Jesus. Aí tem o ministério de Jesus no Evangelho de Marcos, ele vai para a cruz, ele morre de novo, ele ressuscita de novo, aí a gente começa a ler Lucas e ele nasce de novo. E aí a gente começa a ler a história tudo de novo, e a mesma dinâmica acontece no Evangelho de João. No entanto, o final de Mateus, o final de Marcos, o final de Lucas e o final de João apontam exatamente para o início do livro de Atos. Ou seja, os 4 evangelhos terminam contando que Jesus morreu sim, que Jesus ressuscitou, e Atos começa dizendo o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E é oportuno ainda falarmos sobre isso, porque nós estamos apenas algumas semanas após a comemoração da Páscoa. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? O que aconteceu depois que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos? A palavra de Deus é clara em dizer que Jesus foi levado aos céus, Jesus foi assunto aos céus, Jesus foi levado à presença de Deus, o Pai. E Jesus fez uma promessa de que não deixaria os seus discípulos sozinhos no mundo, mas eles teriam a companhia do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito Santo da vida, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo como a própria presença de Deus no coração e na vida das pessoas. Por isso que agora há pouco havia uma tela ali que dizia assim, Espírito Santo, Deus presente onde? Em nós. O Espírito Santo é Deus presente nas nossas vidas. No entanto, queridos, quando o assunto é Espírito Santo, algumas dúvidas, alguns paradigmas, e por que não dizer até mesmo alguns mitos aparecem. E eu quero tentar, quem sabe, desfazer alguns desses equívocos com vocês hoje aqui. O primeiro deles é porque algumas pessoas acreditam que a ação ou a presença do Espírito Santo se manifesta apenas nas páginas do Novo Testamento. Eu, inclusive, já fui procurado por uma pessoa com uma dúvida, dizendo assim, pastor, eu tenho uma dúvida sobre o Espírito Santo. Eu disse, em qual texto? Ela falou, no Novo Testamento, pastor, porque no Velho o Espírito Santo ainda não existia. Esse é um equívoco. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar o Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento, o que é um equívoco. O Espírito Santo não foi criado em Pentecostes. O Espírito Santo não foi inventado por Deus no Pentecostes. O Espírito Santo não foi uma saída que Deus encontrou porque foi pego de surpresa pelo medo dos seus discípulos de ficarem sozinhos. Não. Primeiro, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estava desde a criação. O Espírito Santo estava desde a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram todas as coisas juntos, em harmonia perfeita do seu relacionamento e da sua comunhão interpessoal. O Deus a quem servimos não só é um Deus relacional, como Ele estabeleceu todas as coisas no mundo a partir de um relacionamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo, nós encontramos o Espírito Santo de Deus, por exemplo, conferindo força a Sansão nos momentos em que ele precisava, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele tinha força para realizar aquilo que o propósito de Deus determinava. Eu costumo dizer que Sansão não era um fortão desastrado. Que a impressão que a gente tem, ou dependendo como a gente ouve a história na escola dominical, a gente tem a impressão de que onde Sansão encostava, a parede caía, de tão forte que ele era. Sansão tinha essa força do Senhor, porque o Espírito Santo vinha sobre ele para isso. Encontramos na boca dos profetas, que diziam, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, me ungiu para proclamar libertação aos cativos e a proclamar, e a pôr em liberdade os que estão algemados e a proclamar a salvação do nosso Deus. Isaías 61. Deixa eu parar por aqui porque é o meu texto favorito, que é um texto maravilhoso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito Santo não foi uma solução de Deus no Novo Testamento. O Espírito Santo não foi inventado no Novo Testamento. Não, o Espírito Santo é Deus. E aí isso tem tudo a ver com o segundo mito, com o segundo equívoco. Que diz que algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é um outro Deus.
Ou que o Espírito Santo é uma das faces de Deus. Então Deus mesmo, Ele é um ser bem irado. Mas quando Ele quer fazer alguma irado, que eu digo no sentido de bravo. Que hoje em dia precisa explicar, né? Algumas expressões. Ele é um Deus muito bravo. Ele é um Deus vingador. Ele é juiz. Ele é punidor. Ele tem um martelo na mão. Mas quando Ele faz alguma coisa boa, é o Espírito Santo que faz. Isso é um equívoco. O Espírito Santo não é uma face de Deus. E o Espírito Santo não é também outro Deus. A situação está tão apertada que eu já nem estou clamando mais para Deus. Agora estou clamando para o Espírito Santo para ver se resolve. Não. O Espírito Santo definitivamente não é outro Deus. Nós cremos num só Deus. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas, como nos ensina o apóstolo João. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. É o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Foi isso que o Guto e a Natália acabaram de declarar, crer aqui, e que um dia nós também fizemos. Seja na profissão de fé, ou seja no dia que trouxemos os nossos filhos para o batismo. Esse é o segundo equívoco. O terceiro equívoco é atribuir, ou melhor, limitar a obra do Espírito Santo de Deus àquilo que nos parece carismático. E aquilo que nos parece sensitivo. Então, se eu choro, foi o Espírito Santo. Se eu sinto um arrepio na espinha, só pode ter sido o Espírito Santo. Se eu venho para o culto e me emociono, eu saio aqui dizendo, hoje o Espírito Santo estava aqui. Se eu venho aqui e não me emocionei muito, hoje eu acho que o Espírito Santo foi em outra igreja. Tem que revezar, né? Um pouco em cada igreja. O Espírito Santo, ele age sim no carisma. O Espírito Santo, ele age também nas emoções. O Espírito Santo, ele age nas multidões, que impressionam, que podem provocar ou promover uma catarse, por exemplo. Mas o Espírito Santo também é o mesmo que age e opera naquela reunião de oração da terça-feira de manhã com 10 pessoas aqui. O Espírito Santo de Deus é o mesmo, que está livre para operar o que quiser. Portanto, limitar a ação do Espírito Santo de Deus apenas aquilo que é sensitivo é também um equívoco. Como se o Espírito Santo fosse o lado pentecostal de Deus. Deus é presbiteriano, mas o Espírito Santo é assembleiano. É mais ou menos esse ilustrando. E aí atribui-se o Espírito Santo a igrejas. E é uma das ideias mais absurdas e estúpidas que existem. Porque nenhuma igreja tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a igreja, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com essa terminologia. Igreja tal, igreja X, Y tem o Espírito Santo, igreja tal não tem. Nenhuma igreja tem o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é muito maior do que toda e qualquer igreja, e todas as igrejas juntas. Não são as igrejas que têm o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo quem tem as igrejas. É diferente. E aí, quando a gente olha para Atos capítulo 2, a gente encontra esse momento na vida dos discípulos de Jesus, que era um momento de profunda fragilidade e inconstância emocional. Aquilo que nós poderíamos chamar de montanha-russa das emoções. Aquela sensação que a gente tem de ter vivido um momento extremamente alegre e de repente tem que passar por uma situação tremendamente triste. É como tirar algo absolutamente quente e colocar num lugar frio, ou vice-versa. Como o pastor Marco fez ontem, sair de uma festa de casamento e com a mesma roupa que ele usou, ir para um velório, chorar com os que choram. A nossa vida muitas vezes é assim. Essa dinâmica dessa montanha-russa emocional a qual nós estamos expostos. E os discípulos de Jesus viviam isso, porque num primeiro momento eles não sabiam muito bem quem era Jesus, por que Jesus estava chamando. Aí quando eles começam a entender quem era Jesus, Jesus vai para a cruz. E aí eles sofrem,
eles ficam amargurados, eles se entristecem, eles choram e sofrem com o sofrimento de Jesus, com a sua morte na cruz. Eles sofrem a solidão daqueles 3 dias. Para homens que caminharam 3 anos ao lado de Jesus, agora estão eternos 3 dias sem a presença física dele. Mas de repente Jesus aparece ressurreto, e a notícia começa a espalhar, e as mulheres saem proclamando, e os discípulos saem contando, e de fato 500 pessoas viram, e muitas testemunhas aparecem. Jesus ressuscitou, e o coração dos discípulos novamente se enche de entusiasmo. E qual que é a notícia que eles ouvem de Jesus? Agora eu vou para junto do Pai. Mas agora que o Senhor ressuscitou, agora que nós vamos fazer grandes coisas pelo mundo, e Jesus diz, mas eu deixarei um consolador. E eles dizem, que bom. E aí Jesus diz, mas o começo da caminhada de vocês será um começo de profunda perseguição que a igreja vai sofrer. Poxa, quem é que sobrevive a uma instabilidade tão grande de emoções e de sentimentos? Passe 5 horas do seu final de dia numa sala, numa antessala e numa sala de UTI com uma família. E vá dando a notícia para cada um dos filhos e para o marido de que o médico avisou que a situação é gravíssima. E o pior pode acontecer. A figura que vem à minha mente é como se a gente pegasse o nosso coração e passasse naquela maquininha que picota papel, que tem nos escritórios. O coração fica apertado, o coração fica fragilizado. E daqui a pouco a gente tem que se alegrar com alguma outra coisa. E daqui a pouco a gente passa por uma outra luta. Os discípulos estavam vendo esse momento, queridos. Momento pós a ressurreição de Jesus. Um momento em que as emoções ainda não estavam muito bem definidas. Segundo, em Atos capítulo 2, o que nós temos é muito mais do que uma das principais festas dos judeus, ao lado da festa da Páscoa. O que nós temos em Atos 2, irmãos, é um reencontro maravilhoso, efusivo, intenso, festivo, entre pai e filho. Por quê? Porque em Atos capítulo 1, logo após ter dito aquelas palavras que o pastor Marco agora há pouco leu, Jesus foi levado à presença de Deus. O mesmo Pai que o enviou ao mundo para vir como Salvador do mundo, agora recebe de volta o seu Filho. Imaginem vocês a importância e a intensidade deste encontro eterno. O Pai e o Filho que se reencontram. O Filho que estava aqui na terra, viveu o seu tempo aqui na terra, ele orava ao Pai, ele falava com o Pai, ele tinha sintonia de propósito com os feitos do Pai, mas ele estava distante do Pai. Deus meu, Eli, Eli, por que me desamparaste? Não são essas uma das expressões de Jesus na cruz? Agora há o reencontro entre Pai, Deus Filho. Atos capítulo 2 ainda nos ensina que aquilo que está para acontecer em Jerusalém nos dias da festa de Pentecostes é muito mais do que uma festa cultural e religiosa. O que acontece em Atos capítulo 2, gente, é o cumprimento de uma promessa. Afinal de contas, Jesus prometeu que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Se você ler o capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus aponta ali, avisa que o Espírito Santo viria. Aliás, meus irmãos, uma das coisas mais impressionantes no ministério de Jesus, sabe o que é? Jesus nunca escondeu que ele iria morrer. Jesus nunca escondeu que a sua morte seria uma morte com sofrimento na cruz. Jesus nunca escondeu para os discípulos que ele morreria. Jesus nunca escondeu dos discípulos que ele ressurgiria. E Jesus também nunca escondeu dos discípulos que eles teriam a presença do Consolador que estaria com eles todos os dias. Nunca escondeu. Jesus nunca fez mistério sobre isso. Jesus prometeu, Jesus avisou, Jesus alertou. E aquilo que está acontecendo agora em Jerusalém, nada mais é do que o cumprimento da promessa de Deus
feita inclusive já pelos profetas do Antigo Testamento. Vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Lembram-se desse texto? Porque o Espírito Santo de Deus é derramado no meio do povo. A promessa eterna que está se cumprindo. E aí, de repente, aquele povo, e o povo de Deus, quando se reunia na igreja primitiva, promovia assim alguns impactos interessantes, né? Por exemplo, aqui em Atos 2 diz que enquanto eles estavam reunidos na casa, eles ouviram um som impetuoso. E era o som de um vento. Muito parecido àqueles que a gente ouve diante de uma tempestade, por exemplo. Quem mora em casas mais altas, em prédios, sabe bem como isso acontece. Aquele vento uivante que vem sobre a nossa casa e às vezes deixa todo mundo assustado. Eles ouvem aquele som de um vento impetuoso que enche toda a casa onde eles estavam reunidos e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Se você seguir um pouquinho no livro de Atos, até o capítulo 4, você encontrará uma reunião de oração tão intensa na presença de Deus, que a palavra do Senhor diz que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu enquanto eles oravam. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu enquanto eles realizavam. Então a promessa do Pai, a promessa de Jesus estava sendo cumprida. Atos capítulo 2 também, queridos, nos ensina, ou melhor, nos faz lembrar que a vida segue. Porque Jesus sofreu tudo o que sofreu, pagou um altíssimo preço, morreu, ressuscitou, foi para junto do Pai. E avisou, vocês têm uma missão. E os discípulos começam a obedecer aquela missão de imediato. E o capítulo 1 de Atos diz que os discípulos, os apóstolos se reuniram e disseram assim: nós perdemos uma pessoa que era muito importante no nosso grupo. Nós precisamos arrumar uma outra pessoa para substituir. E aí eles elegeram e escolheram a Matias. O que eles estão fazendo com a escolha do Matias? Estão dizendo assim, a missão continua. A vida continua. A obra continua. O reino continua. Eles poderiam muito bem, aquela história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Eles poderiam muito bem dizer assim, olha, agora infelizmente só temos 11, Jesus escolheu 12, e talvez essa história não dê muito certo, é um número ímpar, Jesus queria no início 12, acho que não vai dar certo, é melhor a gente desfazer o grupo dos 11 do que a gente continuar nessa história. Pelo contrário, sabe o que eles fizeram? Eles escolheram Matias, porque eles entenderam que a ordem de Jesus para eles era que a vida continuasse. E a vida continuava. Por isso, queridos, pior do que ter o sentimento de que pior do que ter o sentimento de que alguma coisa em nós morreu quando a gente perde alguém, à luz inclusive da perda que a gente teve essa semana, esses momentos de velório, a gente encontra a família tão triste que a impressão que dá é quase que morreu uma parte de quem perdeu. E aí a gente tem a tendência de estacionar a vida. E aí a gente tem a tendência de parar no tempo. E aí a gente tem a tendência de esquecer que é a vida que segue. Sabe o que é pior do que isso? Pior do que isso é você não ter perdido ninguém, mas ainda assim achar que alguma coisa em você morreu. É aí que o bicho pega. Quando a gente perde alguém, a gente tem essa tendência de achar que alguma coisa na gente morreu. Mas pior do que isso é que existem muitas pessoas que não perderam ninguém, mas estão vivendo como se não tivessem razão para viver. Atos capítulo 2 é um chacoalhão no nosso ombro para dizer assim, é a vida que segue. E aí quando eu penso na escolha de Matias, na vida que segue, em tudo isso, eu me lembro de um momento marcante e decisivo no processo de restauração que eu vivi no luto. Talvez vocês já tenham ouvido falar de um pastor de Belo Horizonte, presbiteriano, chamado pastor Jeremias Pereira. Um homem de Deus, um homem abençoado. No YouTube aí tem um monte de vídeos dele, vale a pena você ouvir. Com quase um ano depois do sepultamento de minha esposa,
nós fomos participar de um congresso da igreja. Juntamos uma turma lá da igreja e fomos para um congresso lá no estado do Espírito Santo. Uma cidade chamada Guarapari. Na época os encontros da igreja eram feitos lá. Era um congresso de evangelização. E o pastor Jeremias seria um dos preletores daquele congresso lá em Guarapari. E assim, meus irmãos, para ser bem sincero, eu fui para aquele encontro querendo mesmo ver o pastor Jeremias. Porque eu ainda estava sofrendo tanto com o luto, que eu queria mais era conversar com o pastor Jeremias. Por quê? Porque além dele ser um homem de Deus, 3 meses depois que a minha esposa faleceu, faleceu a esposa dele. E elas tinham o mesmo nome, Ana Maria. Dia 3 de dezembro morreu a minha esposa. E dia 23 de fevereiro morreu a esposa do pastor Jeremias. Teve um câncer, morreu. Deixou 4 filhos moços, um menino e os outros adolescentes e moços. E o pastor Jeremias também estava naquele processo de luta, de luto, de choro. E eu queria conversar com ele, eu não queria ouvir a palestra apenas, eu queria ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente. E eu fiquei de plantão esperando. Sempre que acabava as reuniões, um monte de gente querendo falar com ele, um monte de gente querendo tirar foto, um monte de gente querendo bater papo com ele. Eu precisava falar com ele. Num dos dias do encontro eu consegui. Falei, pastor Jeremias, por favor, eu preciso falar com o senhor. Contei para ele a minha história. Ele contou a dele para mim. E nós ficamos ali compartilhando o luto. E eu falei assim, pastor, eu vim para esse congresso porque na verdade eu queria ter essa conversa com o senhor. Eu queria muito que o senhor orasse por mim. Vamos, meu filho, vamos orar. E ele pôs as 2 mãos dele sobre os meus ombros. Eu vou orar por você. E de imediato eu já baixei a cabeça. Ele falou assim, que foi, meu filho, você está com sono? Eu falei, não, o senhor falou que vai orar, então olha no meu olho. Quem conhece o pastor Jeremias sabe do estilão dele, né? Então olha para o meu olho. E põe a mão no meu ombro, que nós vamos orar. E eu segurei no ombro dele, ele no meu, olho no olho. E ele orando por mim. Senhor. E Deus foi trabalhando comigo, Deus foi movendo. E ele falava assim, Senhor, eu estou pedindo isso para o Arthur, mas eu queria isso na minha vida também, porque eu também não estou aguentando mais. E agora eu estou pedindo isso para mim, mas também dá um pouquinho para ele, porque ele também está precisando. Terminamos de orar. Ele disse assim, antes de você ir embora, deixa eu falar uma coisa para você. O luto é inevitável. A dor é passageira. A restauração é uma escolha. Típico do pastor Jeremias, né? O luto é inevitável. Cedo ou tarde lidaremos com ele. A dor é passageira. Cedo ou tarde ela muda a sua intensidade. A restauração é uma escolha. Você precisa entender que é a vida que segue. Você precisa levantar a sua cabeça. Você precisa dar alguns passos que só você pode dar. Saí dali, meus amigos me esperando do lado. E aí, Arthur, como é que foi a conversa com o pastor Jeremias? Falei, foi transformadora. Ele te consolou? Falei, não. Só puxou minha orelha. Mas era isso que eu precisava lembrar nesse momento. A vida que segue. Judas já ficou para trás. Matias foi escolhido. Vamos em frente. Atos 2, na direção e nessa ação do Espírito Santo, mostra para a gente também que o povo estava fazendo o quê quando eles estavam no apuro? Juntos. Juntos. Eles estavam juntos e estavam no mesmo lugar. Porque é isso que o povo de Deus precisa fazer. Porque, irmão, se tem uma esperança da gente vencer algumas coisas, essa esperança está no vencer juntos. Se tem esperança alguma para a gente superar algumas coisas, é quando a gente faz isso juntos. E é isso que acontece. Atos capítulo 2 é ainda o momento em que o povo de Deus recebe poder do alto, poder do Espírito Santo sobre a sua vida e o seu coração.
E aqui surge um outro equívoco sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque muitas pessoas olham para Atos capítulo 2 e limitam o poder do Espírito Santo ao falar em outras línguas. E a obra do Espírito Santo é infinitamente maior do que o falar em outras línguas. E o Espírito Santo de Deus em nós, o Deus presente em nós, é a segurança que nós temos de que nós recebemos poder de Deus para o cumprimento da nossa missão. A própria Bíblia descreve qual é a função principal do Espírito Santo. E ela não diz que são línguas. E com isso eu não estou dizendo que línguas não é dom do Espírito Santo. Só estou dizendo que não podemos limitar e empobrecer o texto com essa visão. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo tem como função principal convencer o pecador do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Um dia ter me convencido e me convertido. Agora, para que serve esse poder do Espírito Santo na minha vida então? É o poder para testemunhar. É o poder para proclamar. É o poder para anunciar. E olha, irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Se tem alguma coisa que a gente precisa de poder na vida da gente, todo dia é para testemunhar. Ou testemunhar é fácil? Ou você está lá testemunhando, que é uma maravilha? Se tem uma área da nossa vida que a gente precisa de poder, é poder para testemunhar. E é isso que o Espírito Santo veio fazer na nossa vida e no nosso coração. Quero terminar dizendo algumas coisas para você guardar no seu coração. Para não esquecer jamais. Primeira delas, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus em nós. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ora, não sabeis que sois o templo, a morada, a casa, a habitação do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus em nós. Segundo, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus por nós. Por nós. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 25. Porque o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Não sabemos orar como convém. Então, nessa hora, é o Espírito por nós. Em nós, por nós, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus também através de nós. E o Espírito Santo através de nós é o Espírito da missão. Eu vos envio e eu manifestarei a voz de Deus através de vocês, enquanto vocês estão em missão. Em nós, por nós e através de nós. Mas o apóstolo Paulo tem uma figura para exemplificar isso. Quando ele fala que nós fomos selados pelo Espírito da promessa. O Espírito Santo. E a linguagem, a figura que ele utiliza é a figura do selo. Quem aqui essa semana escreveu uma carta de próprio punho, foi até o correio, comprou um selo, colou e mandou pelo correio? Alguém? Ninguém? Mas quantos já fizeram isso alguma vez na vida? Levanta a mão. Eu também já fiz. Demorava para chegar, né, irmãos? Você mandava uma carta e falava assim, fulano melhorou. Quando a carta chegava, ele já tinha morrido. Não é? Demorava 15 dias para receber as notícias lá do Paraná. Minha mãe mandava carta, e uma carta grossa, assim, porque tinha que atualizar tudo, né? Na carta. E aí demorava uns 15, 20 dias para a família receber. A gente cria que a família tinha recebido, né? Aí demorava o tempo deles escreverem, mais uns 15, 20 para a gente receber. Quando a notícia chegava, já escrevia a carta mandando parabéns já para a família inteira, porque demorava para chegar. Mas essa ideia do selo, sabe qual é? Primeiro, se uma correspondência tem selo é porque o selo foi pago.
Isso tem alguma coisa a ver com o selo do Espírito Santo? Tudo. Porque o preço foi pago por quem? Pelo Cordeiro de Deus, Jesus. Segundo, se tem selo, significa que essa correspondência é inviolável. Tanto que abrir uma correspondência que não é sua, é o quê? É um crime. Por quê? A partir do momento que a correspondência tem um selo, ela se torna inviolável. Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo como selo ou não? A partir do momento que nós somos selados, gente, ninguém mais toca num selado de Deus. Ninguém mais toca, põe a mão em alguém que foi selado por Deus. Por fim, uma carta selada é a garantia de que ela vai chegar ao seu destino. Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo como selo de Deus na nossa vida ou não? Aleluia por isso. Porque se o correio recebe uma carta que não tem selo, ele devolve a carta, não chega ao seu destino. A carta só chega se ela tem selo. Lembra aquele que me conduz ao porto destino meu? É isso. Ser selado pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vivifica o nosso coração e a nossa igreja. O Espírito Santo que renova as nossas forças. O Espírito Santo que escolhe no meio da igreja homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo para serem presbíteros e diáconos. O Espírito Santo de Deus que dá alento de vida para a gente continuar. O Espírito Santo que vivifica aquilo que em nós talvez já esteja respirando morte. O Espírito Santo é a quem nós recorremos. E apenas pelos olhos da fé podemos ver a sua ação e a sua operosidade em nós. Quero convidar você para cantarmos uma canção, declarando nela que nós sentimos esse poder e esse agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E pelos olhos da fé, nós vemos e cremos que o Senhor há de agir e continuar agindo sempre em nós, por nós e através de nós. Homens e mulheres selados com o selo da promessa. Que Ele assim nos abençoe e nos vivifique para sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé?
Feche os seus olhos neste momento. Reflita sobre isso que nós acabamos de ouvir. O Espírito Santo é o Deus presente em nós. Aleluia. Nós temos o próprio Deus conosco. E Ele não está do nosso lado apenas. Ele está dentro de nós, nos acompanhando todos os dias, nos consolando quando precisamos de consolo, nos fortalecendo quando precisamos de força, dando-nos o seu poder para testemunhar, sabedoria para tomar decisões. O Espírito Santo é o presente de Deus em nós, o presente de Deus a nós. Vamos clamar para que Ele nos encha com a sua presença. Entregue-se para Ele mais uma vez. Permita que o Espírito Santo tenha liberdade para agir e atuar em você, através de você. Se veja como instrumento do Senhor para testemunhar, para levar a palavra. Vamos pedir isso a Ele nesse momento. Espírito Santo de Deus, obrigado por habitar em nós. Obrigado por fazer de nós a sua morada. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, pois muitas vezes não te permitimos agir como desejas. Muitas vezes sufocamos o teu agir em nós através das nossas más escolhas, através do pecado em nossas vidas. Espírito Santo, nos muda, opera a santificação em nosso coração, muda o nosso coração, nos transforma, para que haja espaço, mais liberdade, para que o Senhor haja em nós e através de nós. Que através de nós o mundo te conheça, conheça o Redentor, conheça a salvação que há em Jesus. Usa as nossas vidas para isso, Senhor. Pai, nós te louvamos pelo presente que o Senhor nos deu, pelo Espírito que habita em nós. Nós te louvamos. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus, que abriu o caminho e que nos deu esse Consolador. Obrigado, Senhor. Te louvamos e pedimos que o Senhor continue a nos encher mais e mais desse Espírito poderoso do Senhor em nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a nossa apuração já está praticamente concluída. Os irmãos estão lá finalizando os trabalhos. Então quero aproveitar para dar 3 orientações. A primeira delas é que a igreja continue orando em favor da família da nossa irmã Rosicléia de Oliveira, que faleceu na madrugada de ontem, madrugada de sexta para sábado. Domingo passado eu trouxe aqui o pedido de oração por ela, né? Que ela faria uma cirurgia. Jamais imaginei que nesse domingo traria essa notícia, mas tudo aquilo que poderia ser feito na perspectiva da medicina, do homem, tudo foi feito. Ela não conseguiu reagir bem pós-cirurgia, um tumor cancerígeno, de uma agressividade muito grande. Então, com isso, infelizmente, nós, nessa perspectiva, né, perdemos a Rose. Então, lembre-se de orar pelo Juarez, pelos filhos, pela Evelyn, pelo Andrew, o Eric, Erickson e pela Érica também. Toda a família contando com a nossa intercessão, tá bom? O sepultamento já aconteceu hoje, às 11 horas. Tivemos 2 cultos lá, abençoados, um ontem à noite, outro hoje de manhã. Agora o papel da igreja é orar e dar o apoio, tributar o apoio que essa família precisa, tá bom? Também, queridos, em segundo lugar, dizer que nesses dias, nessas semanas de tantos feriados, no próximo nós teremos uma confraternização das famílias da igreja e de maneira muito especial em comunhão com os nossos irmãos lá do Green Valley. O próximo feriado é do dia 1º de maio, é uma sexta-feira, é o dia do trabalho, do trabalhador, não é mesmo?
Então nós vamos lá para a chácara da igreja de manhã, 9, 9h30 talvez. Cada família levará o seu lanche. Pode levar quitutes, bolo, refrigerante, suco, o que você quiser, de preferência um lanche que possa ser partilhado, né? Tortas, bolos, enfim, tudo isso é muito legal. Sabe aquela cesta do Zé Colmeia? De levar o piquenique no parque? Então, uma cesta daquela lá, vai ser bem legal. Leva a toalha para a gente sentar lá na grama. O ano passado alguém apareceu com um sofá inflável lá. Pôs debaixo da árvore, é isso mesmo. Não vamos usar a piscina, tá bom? Primeiro por uma razão de segurança, segundo por uma razão de logística mesmo, né? Não caberia todo mundo na piscina lá. Então não vamos, nem as crianças, nós não vamos usar a piscina, mas o campo disponível, espaço lá para o lanche, principalmente a comunhão, o bate-papo, tudo isso que faz muito bem para a gente. Então separe dia 1º de maio para esse tempo de comunhão da igreja lá na chácara, ok? E por fim, aproveitando inclusive o fato de que a igreja está reunida em assembleia, o conselho tem uma orientação à igreja. Essa orientação será dada pelo presbítero Marcelo, apenas como porta-voz, do conselho hoje, mas uma orientação que a igreja poderá acolher também com bastante carinho. Boa noite, irmãos. Atos capítulo 2, como a gente ouviu na mensagem, diz que a igreja, no versículos 46 e 47, a igreja se reunia diariamente no templo, estudava a palavra, compartilhava as refeições, e com isso ela crescia diariamente enquanto o Senhor ia trazendo as pessoas. Ela contava com a simpatia de todo o povo. E assim tem sido a nossa igreja. Pela graça de Deus, tem crescido em número, tem crescido em qualidade, tem crescido em desafios também. A Assembleia de hoje é uma prova disso. Nós estamos aumentando o nosso conselho em mais 2 presbíteros. Nós não só estamos elegendo reelegendo um ou elegendo mais um para compor os 8, mas estamos aumentando em mais 2, porque os trabalhos também são bastante grandes hoje, desafiadores para a nossa igreja, graças a Deus. E nesse sentido, o conselho achou interessante dar algumas orientações em relação ao movimento da equipe ministerial na igreja, principalmente reforçando alguns pontos importantes. Nós temos hoje na equipe ministerial o pastor Arthur, o pastor Marco, nós temos a obreira Isabel e também a Letícia, de frente como obreiros e pastores da igreja. E além desses, todos os presbíteros e diáconos compõem a liderança oficial da igreja. Então, por que a gente fala isso? Porque às vezes a gente precisa conhecer alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou às vezes de um aconselhamento, e a gente muitas vezes lembra mais do pastor. Está aqui na frente toda hora, né? A gente lembra mais dele. Mas a gente precisa entender como igreja, a gente tem todo esse movimento de assistência, de aconselhamento também. E isso também faz com que a própria equipe tenha uma dinâmica de descanso. Então é importante lembrar que às segundas-feiras nós temos 3 da equipe ministerial em descanso. Então às segundas-feiras a gente tem aqui para atender a igreja o pastor Marco. E na quarta-feira é o descanso dele. Então, nesse sentido, às segundas-feiras, muito provavelmente, vocês terão um pouco mais de dificuldade, se quiserem procurar o pastor, ou a Isabel, ou a Letícia. Às segundas-feiras, a gente pede que vocês deixem eles descansarem um pouquinho, tem os outros 6 dias, e na segunda-feira tem o Marco para atender também. Quanto ao movimento da igreja, no pastoreado, aconselhamento, a gente percebe que existe uma dinâmica grande de pessoas que estão chegando à nossa igreja. E por isso a gente tem trabalhado muito fortemente também com os pequenos grupos, através dos pequenos grupos. Se você ainda não participa de um pequeno grupo, pode me procurar, pode procurar um presbítero ou um dos pastores também, para que a gente coloque e integre você na igreja. Se você já participa de um pequeno grupo, explore bastante o seu pequeno grupo. O pequeno grupo é um momento de crescimento, de comunhão, de fortalecimento, é onde a gente tem um momento com mais tempo e mais intimidade para compartilhar, para orar, para crescer. Esse é o nosso propósito esse ano, fortalecimento dos pequenos grupos, para pastoreio da igreja mais próximo a cada um de vocês, para entender melhor as necessidades da igreja, e aí a gente conseguir crescer mais, ter uma igreja mais saudável, uma igreja
mais unida na palavra e nos propósitos do Senhor. Uma última observação, você que é líder de pequeno grupo, a gente colocou no boletim, eu já mandei e-mail, mas gostaria de reforçar a importância do nosso encontro no próximo domingo às 10h30 da manhã, tá bom? Então os líderes de pequeno grupo, próximo domingo, 10h30, é uma convocação, não é um convite, para que a gente possa seguir discutindo e dirigindo os pequenos grupos que são parte fundamental do crescimento da nossa igreja. Deus nos abençoe, nos capacite, que Ele nos ajude a crescer em qualidade como tem sido até agora. Muito bem, queridos. Dadas essas orientações, nós chegaram aqui as folhas com o resultado, né, da Assembleia de hoje. Então vamos a elas. Temos a projeção também? Okay. Muito bem, irmãos. Nós temos 489 membros. Isso significa que nós precisaríamos de um quórum de pelo menos 163 membros presentes para a votação, quórum mínimo. Nós tivemos 210 membros votando. Então, quero agradecer à igreja por ter atendido a convocação, um número bastante interessante de pessoas que participaram da eleição, ok? Vamos começar então pela eleição dos presbíteros. O nosso irmão Anderson Marques teve 77 votos, o presbítero Francisco Brito teve 187 votos, e isso fez dele reeleito ao ofício do presbiterato. O nosso irmão José Martins teve 122 votos, e isso também o elegeu como presbítero. E o nosso irmão Luiz Felipe teve 135 votos, que também o elegeu como presbítero. Então, os 3 irmãos eleitos. E o nosso irmão Luiz Azevedo teve 98 dos 210 votos. Esta porcentagem ali, que está na frente, é a somatória para dar os 100% dos votantes, né? Então foi reeleito o presbítero Francisco e estão eleitos os irmãos José Martins e Luiz Felipe. Quero convidar todos esses 5 irmãos que venham aqui à frente. Nós vamos orar, todos eles, pelos que foram eleitos e também por aqueles que não foram eleitos. Agora para diácono. Nosso irmão Eduardo Flacker, dos 210 votos, recebeu 157, quantidade suficiente para que ele tenha sido eleito. Nosso irmão Everson Vieira recebeu 97 votos. O nosso irmão José Roberto teve 172 votos e também foi eleito. O nosso irmão Lucas, diácono Lucas Mota, teve 158 e foi reeleito. O nosso irmão Luiz Fernando teve 138 votos e foi eleito. E o nosso irmão só que tem um erro aqui nessa planilha, né? Porque são apenas 4 eleitos e não 5, né? Perfeito, entendi. Então os 4 são Eduardo, José Roberto, Lucas e Luiz Fernando. Ok. Então quero convidar esses irmãos também para que venham aqui à frente. Todos esses dados que estão aqui impressos, queridos, vão ser anexados à ata dessa assembleia e depois publicadas no boletim para que os irmãos possam acompanhar. Vamos nos colocar mais uma vez em pé. Aos irmãos eleitos, reeleitos, parabéns. Parabéns, Deus abençoe, Deus sustente. Nós oramos e pedimos ao Senhor para que a vontade dEle ficasse clara através da Assembleia. E cremos nisso que ela ficou, pela direção e pela condução do Espírito Santo. Que Deus vos capacite, que vos dê sabedoria e entendimento cada dia mais para a obra e para os desafios que estão diante de nós. Amém? Vamos orar, queridos? Deus amado, nós te agradecemos pelo culto desta noite e pedimos a continuidade da tua bênção sobre nós
no restante dessa semana. Queremos, ó Pai, te agradecer, porque é o Teu Espírito Santo quem conduz todas as coisas. E reconhecemos também, Pai, que o resultado desta Assembleia é a expressão da Tua vontade para todos nós. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor abençoe esta igreja, e que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que foram eleitos ou reeleitos. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre eles, dando-lhes unção para cada dia mais, ó Deus querido, viverem o Teu propósito para a vida deles e para o reino. Também por aqueles que colocaram o nome à disposição, mas que não foram eleitos nesta Assembleia, nós te agradecemos pela vida e pela disponibilidade deles. Que o Senhor continue, ó Pai, usando poderosamente a vida deles aonde quer que o Senhor os levar e onde quer que o Senhor os plantar. Muito obrigado por termos nesta igreja homens de valor, homens que têm sido chamados pelo Senhor para a Tua obra. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós